Eu peço a sua especial atenção, telespectador, para o pronunciamento que agora vai ser feito pelo professor Adriano Benayon, diretamente do estúdio da TV Unimérito. Ele vai nos falar de assuntos importantes sobre economia, ele que é doutor em economia e autor do livro Globalização versus Desenvolvimento. O professor Adriano Benayon tem uma visão muito profunda sobre a economia e principalmente sobre as influências internacionais na gestão pública aqui no Brasil. E ele vai nos trazer informações importantes que eu peço especialmente a você que se detenha para analisar as informações que nos serão prestadas pelo professor Adriano Benayon. Com a palavra, o professor Adriano Benayon. Então, nós estamos, como brasileiros, quase assim na condição daquela coisa que os ecologistas chamam de espécie ameaçada, porque o Brasil está sendo desintegrado como nação a partir da situação econômica, política, social, cultural, tudo que está sendo plantado no Brasil, que não vem de nós, vem do poder mundial, poder imperial anglo-americano, que comanda muita gente aqui. Então, muita gente aqui que vem detonando com o Brasil serve a esses interesses. Essa é a maior corrupção de todas. Não é uma corrupção que eu chamo de mega corrupção, muito maior do que essa que a mídia que tem aqui no Brasil, que é toda também vendida, controlada, anuncia, mostra, aponta, usa de forma sensacionalista até contra os interesses do Brasil, porque não há nada mais corrupto do que essa própria mídia, que é completamente vendida, comprada por interesses de grandes grupos financeiros mundiais, transnacionais. Bem, então o que está acontecendo com o povo brasileiro? Então, essa situação começou a ser acentuada a partir do golpe que derrubou o presidente Getúlio Vargas em 54, ocasião em que foram dados privilégios inacreditáveis para as empresas multinacionais ou transnacionais, que é a mesma coisa, e vejam só que coisa incrível. Essas empresas que já vendiam, que já dominavam mercados pelo mundo inteiro, a maioria desses mercados, lá naqueles países chamados desenvolvidos, cada um deles, às vezes, tinha um mercado 50 vezes maior que o do Brasil, no mínimo 20 vezes, vários países desses. Então, essas empresas que já tinham tal poder econômico mundial foram convidadas a vir para o Brasil, e não apenas convidadas, mas oferecendo-lhes, dando-lhes privilégios, vantagens que não dá tempo aqui de descrever, inacreditáveis. Então, elas nem precisavam disso tudo para dominar o mercado brasileiro. Aí dominaram, é claro. Com isso, a indústria nacional que tinha sido formada ao longo da primeira metade do século XX foi sendo completamente desnacionalizada. O que faltou disso foi acabado já nos anos 90, nos mandatos dos governos chamados tucanos, o FHC, né? E com o Collor preparando a coisa antes. Ou seja, mas a cada momento, desde 54, o Brasil foi envolvido no modelo dependente, dependência financeira e tecnológica. Alguma coisa ainda ficou sendo feita, alguma coisa criada na época Vargas, e que depois alguns dos governos militares continuaram em parte, ou seja, criando empresas estatais poderosas. Isso aí conviveu com aquela entrega do mercado que eu estava falando, e foi criando essa situação em que o Brasil cada vez mais foi perdendo a sua industrialização. Hoje o Brasil é um país praticamente desindustrializado. A única coisa que aumenta no produto do Brasil são
é a extração de minérios, petróleo, minério de ferro, em quantidades absolutamente incríveis, deixando no Brasil somente buracos. A agricultura serve só ao exterior, ao estrangeiro. 50% das terras usadas na agricultura no Brasil são com a soja, que é quase que inteiramente exportada sem processamento ao exterior, estragando o solo brasileiro, usando quantidades enormes de água, poluindo, empobrecendo os solos com os fertilizantes químicos, agrotóxicos, ou seja, poluindo o Brasil inteiro para exportar produtos de baixíssimo valor agregado. Então, o Brasil, por exemplo, é retirado do Brasil o nióbio, transformado em chapas de ferro nióbio, a um preço absolutamente ridículo, que vai ser usado em produtos estratégicos de altíssimo valor no exterior. Ou seja, quando o Brasil está importando um Boeing, um avião qualquer aí, dos Estados Unidos ou de qualquer país aí do exterior que ficou industrializado e com autonomia tecnológica, você paga numa turbina de um avião, por exemplo, ou num componente para um míssil que vai tentar lançar num projeto espacial, satélite, qualquer coisa, você vai pagar um preço 100 vezes superior por aquela matéria-prima que o Brasil exportou. Aí o presidente Vargas ele tinha uma noção boa disso. Quando ele era estudante ainda, ou recém-formado em Direito, ele fez um discurso em que ele já falava isso, que é absurdo, porque naquela época o Brasil estava bem desindustrializado. Isso aí ocorreu nos anos 20 do século passado, esse discurso do Getúlio, que o Brasil, como é que pode? Ele exporta uma matéria-prima para receber de volta industrializada aquela mesma que ele exportou, né? Mas claro que o Getúlio acabou não segurando a barra, ele não teve, talvez, ele tinha boa noção do interesse nacional, mas ele no final da vida ele andou fraquejando e se deixou envolver pela armação de um golpe patrocinado do exterior e foi derrubado. Quer dizer, acabou, porque ele também não era um líder revolucionário, não era muito de briga, né? Então, com isso... Bom, então o Brasil entrou nesse destino realmente lamentável. Então, quando hoje a situação... Quando tudo isso está refletindo agora, e que o povo brasileiro vai ter que se preparar para deterioração ainda maior nas suas condições de vida, porque a eletricidade que já dobrou de preço desde que foi privatizada na época do maior entreguista que o Brasil já sofreu, que foi o FHC. Daquela época para hoje, o preço da eletricidade já aumentou 100% em termos reais. E está aumentando agora de novo mais uns 30% e por aí vai. O transporte, a infraestrutura ficou toda errada, o Brasil não tem uma infraestrutura digna de nada. Então, mesmo que o salário mínimo tenha aumentado, a qualidade de vida e o poder aquisitivo disso vai diminuir. Já está diminuindo e vai diminuir mais. E as condições de vida do povo brasileiro não podem mais ser sustentadas somente com os Bolsa Família e essas coisas todas, como a gente sabe. Muito bem, então, o que é que está havendo? Bom, o povo está culpando muito a atual presidente, mas ela não é culpada nem de 5% disso tudo. Apenas ela mantém isso e deixa agravar, porque ela também está dominada aí pelo sistema. Mas o que acontece é isso, é um processo continuado de deterioração e que vai se agravar muito. Agora nós temos também uma certa crise mundial, só a China e mais um ou outro país que não se deixou subjugar pelo Império Mundial e que ainda cresce, porque os próprios Estados Unidos e a Europa Ocidental
onde quase só há satélites do poder anglo-americano, que seja a Inglaterra e Estados Unidos. Então, a crise mundial é séria. A própria China está consciente de que vai ter que diminuir o seu altíssimo ritmo de crescimento econômico. Então, o Brasil, que é um país que está dependendo muito da exportação de commodities, ele vai continuar tendo, quer dizer, vai ver aumentados os seus problemas econômicos. As reservas já estão começando a diminuir bastante, as reservas em moeda estrangeira, o déficit nas transações correntes com o exterior já chegou ao recorde de 90 bilhões de dólares em 2014, só vem aumentando. Então, o Brasil está entrando num momento em que todas aquelas coisas que foram instituídas nas leis e na política econômica em detrimento do Brasil estão fazendo agora aparecer os seus efeitos de forma mais grave e com tendência disso ser acelerado. Então, esse sistema corrupto, dominado do exterior, do poder financeiro mundial, que pauta a nossa mídia, então ela está usando essa crise e também a corrupção que houve na Petrobras, está usando isso não com o objetivo de eliminar a corrupção, porque eles são os donos da mega corrupção, não tem interesse nisso. Então estão usando isso, mais uma vez, contra o Brasil. Ou seja, em vez de punir exemplarmente os que cometeram essas fraudes na Petrobras e as empreiteiras que foram beneficiadas com os contratos que estão sendo questionados, isso aí deve ser motivo de limpar a Petrobras e também de punir os executivos das empreiteiras responsáveis por isso. Mas tem que preservar a Petrobras, que é o último grande patrimônio que o Estado brasileiro tem na produção, e também as empreiteiras que são de capital nacional. Isso é o último reduto do capital nacional que gera empregos qualificados, não apenas nos serviços de construção, mas em N outras indústrias que eles desenvolveram com elevada tecnologia, inclusive indispensável para o pouco que o Brasil está fazendo e investindo na área estratégica da defesa. Então, é por isso que essa mídia corrupta é o chamado GAF, né? Que é Globo, Abril, que é a editora dona da Veja, né? F de Folha de São Paulo e E de Estado de São Paulo. É Globo, Abril, quer dizer, Veja, etc., Folha, Estado de São Paulo. É o GAF. Então, o que o GAF e tudo mais está fazendo aí é tentar industrializar em proveito de seus patrões estrangeiros, concentradores, agiotas financeiros mundiais, contra o Brasil, ou seja, acabar com a empresa estatal que explorou o petróleo no Brasil quando os trusts, os cartéis mundiais do petróleo diziam que não havia petróleo no Brasil, então desenvolveu uma indústria que era indispensável para o Brasil, desenvolveu quadros técnicos fantásticos que descobriram o petróleo aí da plataforma continental e depois o da camada do pré-sal, que exigiu tecnologia avançadíssima desenvolvida no Brasil. Então eles querem acabar com isso e querem acabar com as empreiteiras nacionais. Então esse escândalo todo que estão fazendo aí, e que é uma sem-vergonhice, inclusive baseado nas tais delações premiadas, um país que tem autonomia e que tem estruturas, ele não precisa de premiar os corruptos e os delatores. Ele investiga, ele não precisa que o delator, que está fazendo, na realidade, esse serviço sujo, com as finalidades que eu resumi, não precisa que esse delator fique apontando outros e coisas. O próprio Estado, a própria Polícia Federal,
tem que ter condições de investigar isso. Tem que fazer... Na China, por exemplo, houve lá a corrupção, eles executaram simplesmente o corruptor, mas não acabaram com nada. Quer dizer, eu não vou dizer que deve-se executá-los, né? Mas puni-los severamente, exemplarmente. Agora, o que está havendo aí é uma desvirtuação como tudo, quer dizer, está sendo usada uma corrupção que é implantada pelo próprio sistema, e foram eles que meteram gente nada confiável lá dentro da Petrobras e criaram a tal Agência Nacional do Petróleo, cheia de agentes estrangeiros, desde a época do FHC. Então, isso aí é uma síntese da realidade. Em outra ocasião, eu gostaria de dar um papo aí a respeito da, como é que se diz, da ilegitimidade deste sistema jurídico e constitucional que está aí, que só tem coisa, quase tudo em detrimento do Brasil. E o que é a favor do Brasil, um pouquinho, não é respeitado.